Saudações, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto com uma palavra de oração. Convido o irmão Cícero Dias que nos eleve a Deus em oração nesse momento. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, por mais um dia de vida, por estar nos guardando, nos dando o pão de cada dia. Eu quero te pedir por cada um que está em casa, acompanhando, ó Pai, essa transmissão, e que o Teu Espírito nos conforte e nos ensine a Te amar a cada dia. É o que nós te pedimos e também te pedimos pela Tua Santa Palavra que vai ser ministrada, que ela alcance cada um de nós, para que estejamos a cada dia mais fiel ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bem, agora vamos cantar o hino de número 15, Exultação. Cantemos com alegria e fervor. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto nos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer, pois convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos fazer uma leitura da palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O segundo canto que vamos apresentar tem por título Que Fiéis Nós Sejamos.
seu infalível amor, ao Mestre servi sem temer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando o melhor de si, em prova será vencedor. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Na vida ou morte, teu nome honrar, aprovados vivamos assim. Movem nossas vidas com fogo purificar, pra sermos fiéis até o fim. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Pra por Cristo viver ou morrer. Nesse momento, teremos um especial do cântico Regozija em Deus. Deus nada faz sem um plano ou razão. Quando prova seu servo e lhe dá formação, dá graças a Deus quando o teste se faz. Em trevas nos dá sua paz. Regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Quando as trevas à frente se impõem, eu olho pra cruz que o Calvário expõe. Submeto-me ao Mestre, não olho pra trás. A paz vem, o medo desfaz. Regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás.
posso ver, provações vêm de Deus. Em amor fortalece e limpa os céus. Meu Pai sempre faz o melhor, sim, eu sei. Eu limpo, mais fruto darei. Regozija em Deus que erros não faz. Ele sabe o fim do caminho em que vais, pois ao te provar, purificar, qual ouro então serás. Nesse momento, passo a palavra ao preletor. Olá, amado, olá, amada do Senhor. Não sei exatamente quando você está vendo esse vídeo, mas se for dia, tarde, noite ou até madrugada, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus esteja com você e com a sua casa. Gostaria de pregar hoje, trazer uma mensagem da Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, aonde nós vemos 3 dificuldades quanto a pregarmos a Palavra de Deus. 3 dificuldades podemos tirar desse texto quanto a pregarmos a Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o verso 38. Fique comigo, tá bom? São vários versículos, mas não permita que sua mente, que qualquer coisa distraia você neste momento. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1, diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é profundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porém, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Senhor, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus:
bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou. Eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles disse, que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam, então, os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido algo que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Nós vemos aqui, amados, uma cena muito interessante. Uma viagem devido a uma oposição que estavam fazendo ao Senhor Jesus, que levou aquelas pessoas a ir a um local não muito bom de passar pelos judeus, ok? Eles não gostavam de passar por aquele local, mas era necessário passar, eles acabaram passando, mas que gerou todo um momento de pregação e de novidade de vida na vida de pessoas. Veja, eu disse a vocês logo no início que 3 coisas nos dão dificuldades para pregar o Evangelho. Muitas vezes trazem dificuldades, são dificultosas. Uma delas, às vezes, são os líderes religiosos que nós temos próximo a nós. Veja que o Senhor Jesus acabou saindo de onde ele estava e foi percorrer esse caminho de volta para a Galileia por conta da oposição dos fariseus. Com sua tradição, com seus modos de fazer as coisas, o Senhor Jesus acabou tendo que sair de lá por conta da oposição que estavam fazendo a ele, a preocupação deles, porque agora ele estava atraindo muito mais pessoas do que João atraíra antes.
E agora ele estava pregando o Evangelho com muita força e as pessoas estavam vendo uma novidade de vida, uma novidade na pregação da palavra do nosso Deus. As pessoas estavam buscando o que fazer com o Senhor Jesus. Os líderes religiosos, pelo menos, estavam buscando o que fazer com o Senhor Jesus. E muitos deles estavam ali atônitos. Como nós vamos agir? Como nós vamos fazer para fazer frente a este homem? Às vezes, amados, nós depomos muitas dificuldades para pregar o Evangelho. Não, nós pregamos o Evangelho só deste meio aqui porque foi o modo como eu fui ensinado a pregar o Evangelho. A tradição pode ser um empecilho para a pregação do Evangelho. Entenda, eu sempre gosto de enfatizar isso. Eu sou um crente tradicional, ok? Eu sou um pastor de uma igreja batista tradicional. Eu não acho a tradição ruim, contanto que ela não bata de frente com a palavra de Deus. Muitas vezes o que chamamos de tradição é simplesmente um certo respeito, um carinho que nós temos quanto àquelas pessoas que nos ensinaram o Evangelho. Mas as coisas mudam, amados. Nós temos várias formas de pregar o Evangelho hoje em dia. Através de perguntas, através de questionamentos, através da amizade, através do evangelismo, porta em porta. Em alguns lugares dá para você fazer isso tranquilamente, mas nem em todo lugar. Muitas vezes, apenas a nossa vida é o suficiente para a pregação do Evangelho, o que nos leva a uma responsabilidade muito grande de como estamos vivendo neste mundo e como estamos pregando o Evangelho através da nossa vida. Como nós estamos resplandecendo o Senhor Jesus na nossa vida. Se nós realmente estamos sendo luz e sal, como eu sempre tenho batido nesta tecla com a igreja. Um outro problema, amados, uma outra dificuldade que nós podemos ver, somos nós mesmos. Perceba que o Senhor Jesus estava na caminhada, chegou lá em Sicar, na província ali, de Samaria, e chegando lá, é uma cidade no caso, de Samaria, e chegando lá, os discípulos foram comprar alimento e ele acabou abrindo um diálogo com uma mulher que estava indo para lá, tudo indica que às 12 da tarde, para pegar água. Um horário muito ruim para se pegar água. Se o nosso sertão aqui, ou o nosso Cariri no caso, tem dificuldade ao meio-dia, aquele sol quente, forte, você trabalhar um horário desse, imagine naquele local onde fica Jerusalém, em determinadas épocas do ano, é muito quente também. Mas provavelmente essa mulher estava indo lá pegar água neste horário, porque não haveria nenhuma outra mulher neste horário lá. Porque se houvesse, provavelmente seria criticada pelo modo de vida que ela possui. Esta mulher samaritana não tinha um modo de vida bom. Tanto que o Senhor Jesus a repreende mais à frente. Vocês veem que ele chega a um ponto em que ele pergunta sobre o marido dela. Mas antes disso, perceba, o Senhor Jesus diz: se você soubesse quem é aquele que fala contigo, quem é aquele que está te pedindo água, você mesmo pediria a água da vida a ele. E ele te daria uma água que nunca mais faria você ter sede. E não somente não faria você ter sede, como jorraria para a vida eterna. Você pediria a palavra da vida que o Senhor Jesus tem para oferecer. Mas aquela mulher não entendeu direito, ou preferiu não entender. Interessante é que ela simplesmente pede: Senhor, no verso 15 aí, Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Veja, não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Eu posso ficar na minha casa, acomodada, fazendo o que eu faço de errado, em vez de receber a palavra do Senhor, em vez de agir conforme o meu Senhor ordena que eu haja, de modo santo, de modo justo, de modo espiritual neste mundo. Não. Deixa eu viver minha vidazinha aqui, acomodada, tranquila, do modo como eu estou vivendo. É bem melhor. É bem mais cômodo. É muito mais gostoso ficar do modo como eu estou.
Não é que seja ruim esse outro caminhar, é que tem mais trabalho. Tá? Deixa eu ficar aqui na minha, me dá dessa água, eu vou beber ela, eu vou ficar aqui. Tem muitos cristãos, amados, que são cristãos acomodados, ok? Que simplesmente recebem a palavra de Deus, sentam nos bancos, talvez vá para o culto de quarta-feira, talvez se for um jovem para o culto da mocidade, ou um adulto já para o culto das sociedades masculina e feminina, talvez vá até para a escola bíblica dominical e para o culto à noite, mas vai porque não tenho nada melhor para fazer, de lá de repente pode até conversar um pouquinho depois com o povo, rir um pouquinho e depois vão para casa. Sai um pouco de casa para desopilar. Que coisa triste. Que tipo de cristão e de cristã triste essa pessoa é. Muito triste. Não é para isso que nós fomos chamados. Não foi. Mas de forma alguma nós fomos chamados para viver dessa forma. Muito pelo contrário. Nós fomos chamados para dar a água da vida. Não é de nós mesmos. De forma alguma. O Senhor Jesus nos usa, no entanto, como seus instrumentos para levar essa água da vida às pessoas. Para salvar vidas. Não porque nós somos bonzinhos ou merecemos tal honra, mas Ele, na sua graça e misericórdia, nos deu essa honra maravilhosa. Essa mulher, pelo jeito, não entende, aí ele pega pesado com ela. Traz teu marido. Traz teu marido. Aqui, né? Realmente eu não tenho marido. Bem dissestes, não tens marido, porque já tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Ela andava uma vida ruim, uma vida que não engrandecia o nome de Deus, e em vez de buscar realmente uma água da vida, ela estava preferindo ficar na sua mermice. Quantos cristãos, amados, são dessa forma? Que nosso Senhor nos livre desta mermice. Então nós vemos aí a primeira dificuldade: líderes religiosos com suas tradições, com suas mesmices também. Nós vemos a outra dificuldade: nós mesmos querendo ficar na nossa mesmice. E nós temos a terceira dificuldade: companheiros próximos, amigos próximos, talvez muito bem intencionados, mas que estão sendo mais instrumentos de Satanás do que, de fato, instrumentos de Deus na nossa vida. Perceba mais à frente, por favor, onde o Senhor Jesus já deixa bem claro para ela que Ele é o Messias. Ele era aquele que havia de vir. E toda a conversa, ela reconhece logo que ele é profeta. E ele diz: eu sou muito mais do que um profeta, minha cara. Eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o ungido, eu sou aquele que havia de vir. E ela então sai correndo para falar para as demais pessoas. Ela sai correndo. Ao que chegam seus amigos, os discípulos, e chega logo para ele: olha, versículo 31. Nesse íntere os discípulos chegavam dizendo: mestre, come. Senhor, o Senhor está cansado, é uma hora muito quente, vamos parar um pouquinho, vamos descansar e vamos comer. Ora, amados, seria algo ruim realmente fazer isso? Eles estavam sendo egoístas? Não necessariamente. Não necessariamente. Mas é interessante que muitas vezes eles acabam pedindo para que o Senhor Jesus mande as pessoas embora. Você vê na multiplicação dos pães: Senhor, despede eles para que eles vão e possam comer. Ao qual o Senhor Jesus diz: dê de comer a eles. Vá dar de comer. Mas como? Quantos pães tens? Quantos peixes tem? 5 pães, 2 peixes. O Senhor Jesus ora e a bênção acontece ali, traz realmente um alívio enorme, um grande milagre é feito ali, e as pessoas são saciadas com pão, com peixe, com o alimento físico, enquanto também estão sendo saciados com a pregação da palavra de Deus. Suas vidas espirituais estavam sendo abençoadas ali naquele momento. Nem todos ficaram com o Senhor Jesus, se você observar João capítulo 6. Ok? Tem muita pessoa interesseira. Muita pessoa interesseira mesmo. Mas eu não vou pregar isso agora, porque senão vou sair aqui do assunto.
Mas se você olhar João capítulo 6, ler todo ele, você vê muitas pessoas interesseiras que só querem Jesus para conseguir bênçãos. Porque aquelas pessoas queriam Jesus porque ele fez um milagre ali, eles iam poder comer, beber e ficar descansando, igual esta mulher, agora há pouco, que queria somente a água da vida para que não tivesse mais necessidade de sair de casa para buscar água, naquele momento quente, talvez, né? Se realmente foi essa situação, por conta da sua vida errada, receber aqueles olhares tortos, né? As pessoas, olha, aquela dali que tem uma vida fácil, uma vida errada, e acabar preferindo não, ficar só em casa agora, não tenho mais sede, não preciso mais sair nesses horários, saio agora quando eu bem entender. Aquelas pessoas também só queriam Jesus por conta das bênçãos, mas nós sabemos que o cristianismo não traz somente bênçãos, traz lutas muito fortes para todos aqueles que quiserem ser verdadeiros discípulos do Senhor. Verdadeiros discípulos. Se alguém vendeu para você um evangelho aí dizendo que venha para o Senhor Jesus e pare de sofrer, essa pessoa nunca leu a Bíblia, nunca leu os evangelhos, porque o Senhor Jesus sofreu, os discípulos dele sofreram, e enquanto houver a necessidade de pregação da palavra de Deus, enquanto o Senhor Jesus não retornar, a igreja vai sofrer. Pelo menos, se você for um cristão, uma cristã verdadeira, ok? Se você for, então você vai passar por lutas, mas haverão bênçãos também, amados, não tenha a mínima dúvida disso, ok? Haverão com certeza o refrigério do Espírito Santo em nossa vida. Mas veja que eles, olha Senhor, come, vamos dar uma paradinha, vamos aqui. Não, rapaz, não vai agora não, vai evangelizar essa pessoa, mas essa pessoa é chata, essa pessoa só fala mal de você, ajudar essa pessoa, homem, deixa essa pessoa para lá, ela mesmo que vai para o inferno. Quem disse que tem que, homem, deixa isso para lá, mulher, deixa isso para lá. E fica aquela lenga-lenga dificultando a obra de Deus. Não, de forma alguma. O Senhor Jesus, no verso 32, diz: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aqui é uma linguagem figurada, ok? Se você ler todo o contexto, você vai ver que o Senhor Jesus está deixando bem claro: olha, algo muito mais importante do que comida eu tenho para fazer agora, que é pregar a palavra de Deus. Amado irmão, amada irmã, amado ouvinte, isso tem que arder em nossos corações. Porque nós temos que ter a responsabilidade de termos a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, como muito mais importante na nossa vida. Lembre-se o que está em Mateus capítulo 6. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E aí talvez, quem sabe, as demais coisas, se a gente for bonzinho, né? Se a gente for aquele santo, né? Pauleira mesmo, quem sabe as demais coisas serão acrescentadas. Não é isso que está lá? Não. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Aquilo que precisamos para o dia a dia, Deus nos dará, amado, amada, ouvinte. Deus nos dará. Perceba, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos ficaram naquele negócio, né? Eu não estou entendendo direito, aconteceu alguma coisa aqui. O Senhor Jesus, não é nada disso. Verso 35, não dizeis vós que há ainda 4 meses até a ceifa? Não. Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. Amados, não podemos colocar empecilho para a pregação do Evangelho. O que nós precisamos fazer, nós já temos. Temos a palavra do nosso Deus, temos um testemunho, pelo menos eu entendo que temos um testemunho para podermos pregar a palavra de Deus às pessoas e mostrarmos a realidade que Cristo tem para essa pessoa, a salvação, aquele rio de água viva que jorra para a eternidade, aquela água maravilhosa que só Ele pode nos dar. Eu não vou entrar na questão do simbolismo da água, mas que você vê no Antigo Testamento, tem a ideia de ser como se fosse uma linguagem figurativa do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, da lavagem que o Espírito Santo traz para a renovação, para a regeneração daqueles que convertem, daqueles que estão sendo preparados para aceitar e serem salvos, ok? Tudo isso é já debatido no Antigo Testamento. O Senhor Jesus não estava trazendo nada de novo, somente fazendo uma aplicação.
certo? Se você olhar o capítulo 3, você vai ver lá a conversa de Jesus com Nicodemos falando da mesma questão. Erguei os olhos. Erguei os olhos. Nós não podemos deixar nada nos impedir, nem mesmo pessoas que talvez sejam bem intencionadas de pregarmos o Evangelho. Veja, não estou dizendo para você ser aqui, faltar com respeito aos líderes religiosos, de forma alguma, ok? Há sabedoria na vida dessas pessoas também. Tem que ter, senão não merecem nem ser líderes, não merecem estar à frente de forma alguma. Mas às vezes a caixazinha que elas querem colocar as coisas é que desmantela tudo, é que dificulta tudo. Amados, o que nós precisamos fazer para pregar o Evangelho? Erguer os olhos e vermos. Pois já branquejam para a ceifa. Os campos já estão prontos para serem ceifados, para irmos, levarmos o Evangelho e colhermos aqueles que são de Deus. Versículo 36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Olha só que coisa gostosa. São frutos, amados. São frutos que serão colhidos para a vida eterna. Pessoas, no caso aqui, sendo salvas deste mundo tenebroso, deste mundo que jaz no maligno, que o Senhor Jesus deixa bem claro, mas com um propósito também muito específico. O diabo está no mundo porque ele é mais poderoso do que Deus, né? Porque Deus permite. Ele tem todo um propósito para o uso dessa criatura ainda no mundo, mas não por muito tempo. Versículo 37, pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. No Antigo Testamento, os profetas profetizaram, levaram o povo de Deus sempre a buscar a Deus, mas muitas vezes o povo prefere a sua própria vontade. No Novo Testamento nós vemos novamente a pregação do Evangelho. Hoje em dia nós vemos a pregação do Evangelho e mesmo assim muitas dificuldades. Agora essas dificuldades não são desculpas para não sermos ceifeiros. Não há desculpas. Então nós temos 3 dificuldades aqui, né, que eu tirei aqui, que eu separei. Líderes religiosos, nós mesmos, com nosso comodismo, e talvez amigos, talvez até bem intencionados, mas que vão estar sendo mais instrumentos de Satanás do que, na verdade, de Deus na nossa vida, tentando nos impedir de levarmos a palavra de Deus, colocando 1001 coisas para impedirmos de focar naquilo que realmente é nosso dever, a pregação do Evangelho, amado. A pregação do Evangelho, amada. Sim, nós estamos na pandemia. Tá difícil você dialogar, às vezes a pessoa fica até com medo de ficar perto de você. Mas lembre, a nossa vida é um testemunho aberto a todas as pessoas e é muito importante. Chegue para o seu amigo, chegue para a sua amiga, manda uma mensagem da palavra de Deus, manda um versículo bíblico, diga que está orando por ele, por ela, e assim que possível, pregue o Evangelho para ele, pregue o Evangelho para ela, para o seu vizinho, talvez até para aquela pessoa que não gosta de você ou que você não goste dela por algum motivo. Mas lembre-se, é nossa responsabilidade pregarmos a palavra de nosso Deus. O Senhor Jesus não vai mandar anjos para fazer isso. O Senhor Jesus não vai mandar pedras fazerem isso. Ele nos usa como seus instrumentos, como pregadores, como testemunhas suas. Você tem sido um pregador, uma testemunha, um discípulo? Você tem sido essa pessoa? Ou você tem preferido viver mais para você? Não faça isso. Não ponha dificuldades para aqueles que estão pregando o Evangelho. Talvez não estejam muito bem instruídos. Instrua, então. Irmão, você já pensou em fazer dessa forma? Cuidado com a sua comodidade. Muito cuidado. E cuidado também com seus amigos. Com aquilo que está atrapalhando você de pregar o Evangelho. Muito cuidado. Talvez não seja nenhuma pessoa de carne. Seja o computador, seja as facilidades que a internet traz, não é? As séries, as várias coisas que nós temos aí.
Muito cuidado com isso, amado. Muito cuidado com isso, amada. Nós estamos aqui para brilhar, para sermos sal, para darmos gosto. Nós não podemos nos enfraquecer por conta de pandemia alguma. Antigamente, o cristianismo cresceu exorbitantemente, maravilhosamente, miraculosamente, exatamente porque cristãos e cristãs deram suas vidas para pregar o Evangelho. Não se importaram com pandemia, com doença, com qualquer coisa, não. Sabe por quê? Porque eles sabiam aonde a sua vida estava. Segura nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Segura. Então eles pregaram o Evangelho, eles lutaram para que as coisas acontecessem diante de críticas, diante de perseguições, mas louvavam a Deus até mesmo quando a fogueira estava queimando. Até mesmo quando havia perseguição, eles louvavam a Deus. Dói. Não vou mentir. Eu já passei por algumas coisas, de modo algum comparado ao que irmãos e irmãs nossas passam ainda hoje em muitas partes do mundo aí. Não, muito longe disso. Mas que me incomodaram, que me entristeceram, porque eu vi que não era nada verdadeiro daquilo que estavam falando. Mas infelizmente, este é o mundo. Como Paulo diz a Timóteo, todo aquele que quiser ter uma vida piedosa, ou seja, zelosa para com Deus neste mundo, sofrerá perseguição. Se você está sofrendo, amém. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Se você, no entanto, está sofrendo perseguição por causa dos seus erros, não vai dar graças a Deus não, viu? Porque você está merecendo o que você está passando. Mas se é por causa do Evangelho, se é por conta do seu testemunho de cristão, de cristã, aleluia. Outros estão vendo. Não sejamos nós empecilhos para a pregação do Evangelho. Pelo contrário, sejamos bênçãos para a luz e o gosto neste mundo. Deus abençoe a todos.